Os mortos eram tratados com muito respeito e seus restos bem cuidados, por causa da crença cristã na ressurreição do corpo. Assim como Cristo ressurgiu dos mortos, seus seguidores pensavam que também ressurgiriam e receberiam novos corpos e o dom da vida eterna. A ideia da ressurreição do corpo era geralmente desagradável para a sociedade, mas trazia esperança e consolo para muitos. Era uma das principais promessas feitas aos novos convertidos. Isto também demonstra como os antigos cristãos valorizavam não só o mundo espiritual, mas também o mundo material. A criação era de Deus. Sim, a criação era de Deus. E a recriação e a ressurreição do corpo também. A mensagem que os cristãos divulgaram era ao mesmo tempo complexa e profunda. As melhores cabeças da igreja nos primeiros séculos foram induzidas a mostrar como o evangelho captava o mais profundo e o melhor dos respeitados filósofos dos anos antigos. Mas eles argumentaram também que o evangelho foi muito além desses filósofos para mostrar o Deus que se havia revelado a eles. A tarefa de esclarecer e desenvolver as ramificações da fé continua a tomar tempo dos sábios desde então. Ninguém conseguiria ler todos os livros que foram escritos sobre Jesus durante a vida inteira. Mas a comunicação da fé para os curiosos foi feita na igreja antiga de maneira simples, para que pudesse ser assimilada por qualquer um, mesmo o mais ignorante. E a substância daquela mensagem foi muito bem captada pelo famoso historiador de Harvard, Arthur Darby Nock, há mais de 50 anos. O cristianismo disse: você está nos seus pecados. Um estado inevitável para você é agravado pela sua teimosia. Nenhuma ação sua vai lhe possibilitar um novo começo. Nenhum esforço seu lhe possibilitará pôr de lado a sua culpa aos olhos de Deus. E você está condenado ao sofrimento sem fim daqui por diante. Então venha para nós, aposte tudo em Jesus, o Cristo, sendo o seu Salvador, e Deus estará lhe dando o privilégio de ter um novo começo como um novo ser. Ele lhe concederá a graça que lhe permitirá tanto viver aqui quanto obter sua parte no mundo futuro. Usando o nosso sacramento, você triunfará sobre a morte e experimentará as alegrias que o esperam no céu. Jesus se tornou um homem para que você pudesse se tornar como Deus. Linguagem compreensível para qualquer nível de idade, esses ensinamentos básicos puseram o cristianismo ao alcance daqueles que queriam ouvir e acreditar. No 10º capítulo do Novo Testamento do livro dos Atos, o apóstolo Pedro teve uma visão surpreendente. No alto do telhado de um curtume aqui na cidade de Jaffa, na costa ocidental de Israel de hoje em dia, com vistas para o Mediterrâneo. Aqui onde estou de pé agora é considerado por todos como o local exato. É bastante curioso e interessante que Pedro tenha escolhido ficar com alguém que curtia couro. É um processo que costuma exalar um mau cheiro notório. A visão de Pedro representa um marco importante na média cristã, porque calou as crenças sobre separação religiosa que ele afirmava como um judeu dos primeiros séculos. Depois da visão, Pedro explicou: Deus me mostrou que eu não deveria chamar nenhum homem de comum ou impuro, mas qualquer um que o tema e que faça o que é certo é aceitável para ele. Então, agora, relacionado com a simplicidade da mensagem cristã, o apelo de sua universalidade foi acrescentado. Considerando que o mundo romano tinha espaço para qualquer tipo de deuses, qualquer um podia encontrar um deus de seu agrado de acordo com os medos. Mas o cristianismo colocou isso de ponta cabeça, afirmando que só existia um Deus que havia escolhido a todos, todo e qualquer um que acreditasse nele e o obedecesse. Não haveria lideranças espirituais, pobres e ricos se sentariam juntos, os educados e os ignorantes, diferentes grupos raciais e classes sociais, escravos sentando bem ao lado de ambos. De fato, um antigo escravo que havia trabalhado nas minas tornou-se bispo de Roma, Colistos, em 217. Então o convite era sem discriminação e sem qualificação. Se você estivesse pronto para se arrepender de seus pecados e aceitar Cristo como Senhor e Salvador, você era tão importante quanto qualquer outro. E você era bem-vindo. Viesse de onde viesse. O Império Romano deu unidade política para uma surpreendente diversidade de culturas, nacionalidades e grupos sociais. E agora a convocação universal da mensagem evangélica iria adiante desde aqui, oferecendo unidade espiritual e diversidade de pessoas. E essa unidade espiritual entre pessoas diferentes se uniria a um companheirismo íntimo ou comunidade,
Os cristãos tipicamente se encontravam em casas. Não foram encontradas evidências da construção de igrejas antes dos anos 200. Tornar-se um cristão na igreja antiga não era um ato particular, embora fosse uma decisão pessoal. Tornar-se cristão significava fazer parte de uma comunidade que se encontraria regularmente em locais não diferentes desse aqui. Como era fazer parte de uma comunidade cristã? Antes de tudo, você era aceito sem restrições à sua vida passada. Mesmo o apóstolo Paulo, um dos ferozes perseguidores da igreja, foi aceito e tornou-se um de seus líderes mais proeminentes. A igreja antiga era uma comunidade onde você era amado. Aprender a amar uns aos outros é o que eles diziam. E era uma comunidade onde você era tocado. Quando os pagãos ouviram sobre o beijo da paz que era praticado nos cultos cristãos, eles pensaram naturalmente que algo de perdição devia estar ocorrendo. Mas, na verdade, não era nada além do tipo de afeição que se esperava ser expressa em uma família. E era isso exatamente o que era a igreja antiga. Era uma nova família, seus companheiros cristãos e novos irmãos e irmãs em Cristo. Agora, se isso parece suave e sentimental, tenham em mente que naquele tempo isso era revolucionário, porque esta nova família se tornou a sua primeira lealdade. Isso poderia aborrecer aquele velho sistema familiar patriarcal e fez também outras coisas. Levantou o status das mulheres. Propiciou que até as crianças fossem vistas por um novo prisma. Até então, as crianças eram vistas como sua propriedade, sua mão de obra. Mas agora Jesus determinou que fossem o modelo ideal para se guiar, para encontrar o reino dos céus. Era uma comunidade e uma família que não conheciam fronteiras. Ir a qualquer lugar do império e encontrar a recepção de outros cristãos era uma surpreendente rede de como partilhar o pão. A comunidade cristã supria algumas expectativas que podem ser consideradas excessivas para os membros de hoje em dia. Qualquer um podia se tornar cristão e ser bem-vindo, quer dizer, qualquer um que aceitasse seguir o estreito caminho que levava até a entrada. Por exemplo, você não se juntava à igreja simplesmente. Você passava por um longo período de treinamento em uma das catacumbas. Isso poderia durar até 3 anos, durante os quais você era observado atentamente quanto ao seu comportamento para ver se você era sincero de verdade em procurar uma vida completamente nova dentro da comunidade cristã. Os que faziam parte da igreja jejuavam 2 vezes por semana, dividiam seus bens com os necessitados e viviam sob um código moral rigoroso. Assim, a igreja tornou-se uma comunidade bem definida, interligada, onde uma pessoa podia ser bem conhecida e afirmada fortemente. O ateísmo tem evoluído especialmente pelo grande amor devotado a um estranho e pela preocupação com o enterro de seus mortos. É um escândalo que não haja um só mendigo judeu. Enquanto esses galileus sem deuses, assim chamados de cristãos, eles não ligam só para os seus próprios pobres, mas para os nossos também. E os nossos procuram inutilmente nossa esmola. Uma grande praga atingiu Cartagena, norte da África, no ano 252. A doença afetou muitas pessoas. Corpos ficavam no chão. Era uma época de grande perseguição para os cristãos. O bispo Cipriano enviou os cristãos para ministrar para aqueles que estavam doentes e morrendo. E isso significava cuidar de pessoas que muito recentemente os perseguiam. Era importante para nós, como cristãos, não só falar sobre a nossa fé, mas também fazer algo a respeito. E nós achávamos que, tomando conta daqueles que